Mestre Jesus, divino amigo, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova a cada semana, permitindo-nos a realização deste estudo, precedendo a nossa reunião virtual mediúnica, que possamos, em conjunto, emanados pelo ideal espírita cristão, realizarmos o melhor ao nosso alcance, em termos de aprendizagem, de assimilação, do conteúdo que nos favoreça a caminhada, a renovação, a transformação moral. Pedimos a orientação, a inspiração, a proteção para todos nós neste ambiente virtual, que os trabalhos possam já formar aquele plano adequado para a segunda parte desse trabalho, a reunião mediúnica. As tuas falanges do bem, do amor, da verdade, possam envolver toda a terra, todos os corações em sofrimento, em desespero ou revoltados, para que encontrem o lenitivo, o fortalecimento moral para a sua caminhada. Assim seja. Muito bem, vamos então projetar a tela. Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 7, nós já iniciamos semana passada, vamos terminá-lo. Então vamos lá, capítulo 16, a partir do versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: a verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Muito bem. Nosso versículo, a partir do versículo 7, nós vamos hoje estudar o assunto, fazendo aquela passagem rápida pelo versículo 7, porque já semana passada já trabalhamos o assunto. Versículo 7. E ouvi outro do altar, evidentemente que outro anjo, que dizia: a verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, nós até trabalhamos a questão da trilogia. Esse outro do anjo do altar, na verdade, é o anjo que vai sair para a prática, para a vivência. Como nós aí trabalhamos o assunto. Primeiro Moisés, o intelecto, Jesus com o amor, e o Consolador prometido, a terceira revelação, com a prática, a vivência. E ouvi outro anjo do altar que dizia: na verdade, a verdade é o que nós irradiamos por meio dos nossos hábitos, nossas ações. Então, as nossas ações, os nossos hábitos projetam a filosofia que nós cultivamos na intimidade. O que demonstra efetivamente a nossa filosofia, a filosofia adotada no plano intelectivo, no plano da mentalidade, é a nossa ação. A busca que fazemos no campo experimental
da existência, que norteia as nossas ações. Então, essa é a nossa verdade, que é expressada no laboratório experimental da sociedade. E eu vi outro anjo do altar, tem um anjo a mais aí, certo? Não tem esse anjo, deixa eu tirar de uma vez, aqui do texto, tem um erro. Aí não tem, né? Não tem esse anjo aí, não. E eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, para nós não mais o Deus místico, é o Deus dinâmico, que na verdade não exerce, parece até um enigma, um paradoxo. É um Deus dinâmico, mas que não exerce ação direta na matéria, pois que opera por dentro de nós, a partir de nós. Nós é que somos os operadores, os dinamizadores das, digamos assim, intenções divinas. Então, vou anotar aqui só para esquecer a ideia. Nós é que somos, então, os operadores. Só para eu não perder essa ideia aí, eu anotei. Então, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, e essa capacidade digamos assim, todo poderosa, ela é a nossa herança, é a nossa capacidade de cocriar em cima da criação essencial, pensamento divino, fluido cósmico, universal, hálito do Criador, que Emmanuel define como sendo o amor puro. O amor puro. Digamos então que o amor puro é a matéria-prima do universo. Verdadeiros, já falamos bastante da verdade. Então, o verdadeiro é aquele que opera a verdade que refletindo o pensamento divino no campo em que está ajustado. Então, o verdadeiro é aquele conceito que vai nos guindar a uma posição de felicidade plena, de felicidade que perdura após a morte, porque a nossa verdade relativa, aquela que busca o atendimento dos interesses materiais e dos prazeres, depois da morte, nos projeta no plano complexo, que é o plano cultivado portas adentro do coração. A verdade relativa, verdade ilusória, certo? Verdadeiros e justos são os teus juízos. O verdadeiro irradia o pensamento justo, ou o amor, que é a justiça que tem no perdão sua máxima compreensão. Então, o juízo é aquela capacidade de discernimento, de análise, de entendimento, identificação, que nós é que vamos operar, vamos realizar, na pauta da identificação das coisas, da sua nomeação. E o nosso desafio hoje é estabelecer uma verdade consentânea com o propósito divino que nós já reconhecemos. Embora a humanidade como um todo, um plano mais abrangente ainda, não reconhece essa expressão divina, a realidade divina, embora já haja muitos movimentos que buscam o bem, que buscam estabelecer na Terra uma sociedade mais justa, mais feliz, aquela noção, a confiança em Deus ainda não é uma característica global
da humanidade, porque uma grande parcela da humanidade é materialista, não acredita em Deus, e isso se reflete, inclusive, no sistema científico, no método científico, que nos favorece. Então, nosso trabalho ainda é um trabalho muito árduo nessa direção de estabelecer a verdade divina. Verdade divina, sim, essencial, não como vemos aí as religiões expressando. Vamos lá, versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então aqui nós já estamos entrando aí num plano já mais complexo, até em termos exteriores, em termos de sociedade. E o quarto anjo define a quarta laçada da espiral, que é a concretude estabelecida, as bases estabelecidas. Para sobre essas bases, nós então damos prosseguimento aí até a libertação definida no sétimo estágio. Então, o quarto anjo define aí a base sobre a qual se ergue a pirâmide, aquela busca do infinito, a busca da elevação. Então, as bases, elas são estabelecidas para favorecer a elevação. Nós é que conspurcamos as bases, nós é que distorcemos o objetivo, mas as bases, elas são neutras. Na essência, elas são boas. Elas não são essencialmente más. Nós é que distorcemos e damos um encaminhamento equivocado. Então, nós estamos trabalhando hoje para refundir as bases, ou seja, na verdade, estamos trabalhando para dar um direcionamento correto aos impulsos, às forças, aos instintos, que aprendemos com a doutrina espírita, que eles são neutros. O abuso dessas forças é que vai operar a imperfeição, a complexidade. Aí nós vamos ter os problemas relativos à lei de causa e efeito, aos sofrimentos, às dores que decorrem da imperfeição. Que é digamos assim, é uma edificação complexa estabelecida sobre as bases. O 4 aí definindo as bases. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Então, trabalhando aí o sol como sendo a fonte que mantém a vida, a luz, o calor, por exemplo, então nós podemos trabalhar esse sol como sendo a filosofia. A filosofia, a luz, que norteia, ou a mentalidade que norteia e que já não atende mais. Por quê? Por causa do abrasamento. Para aquela filosofia, aquela mentalidade. Por exemplo, o materialismo não atende mais. Nós vemos aí no mundo, por exemplo, que pessoas altamente colocadas na sociedade, que têm todos os recursos socioeconômicos à sua disposição, os melhores hospitais, os melhores empreendimentos, mas isso não é capaz de evitar, por exemplo, as angústias, a depressão, que muitas vezes leva a pessoa ao suicídio, o que é um contrassenso para o materialista. Então, o que isso significa na base?
é que a mentalidade já não atende mais. A mentalidade não é capaz mais de manter a paz, felicidade, a harmonia. Nesse entendimento aí que nós vamos trabalhando. Então começam a surgir, em função disso, amigos, as síndromes psíquicas. Então as síndromes psíquicas, como depressão, fobias, ansiedade, define que existe aí um trabalho a ser feito no campo da mentalidade. Então essa é o resultado concreto, operacional, certo? Resultado concreto, operacional, que vai sendo revelado. Porque quando nós não temos uma filosofia como o Espiritismo, o que acontece aí com esses elementos? Vão levando a vida e quando os problemas se evoluem, muitos cometem suicídio, caem no mundo espiritual, naqueles dramas, reencarnam. Então os elementos vão ficando sob os impactos. Até que um dia, pelo sistema aí das reencarnações complicado, o elemento se cansa. Mas o trabalho com a doutrina espírita, com esse anjo que derrama sua taça sobre o sol, é o trabalho para queimar etapas, digamos assim. Queimar etapas. Nós não esperarmos o cansaço decorrente do sofrimento demasiado ao longo de muitas existências. É nós nos anteciparmos, tomarmos as rédeas da evolução e solucionarmos esses problemas com os recursos hábeis que o Evangelho e a doutrina espírita nos oferecem. Pergunto se o assunto está claro aí ou está complexo. Então, é em cima dessa complexidade, em cima desse quadrado, que nós hoje estamos descobrindo, digamos assim, é que nós vamos trabalhar com o recurso da doutrina espírita. O símbolo disso nós conhecemos bem. Nós costumamos brincar assim, dizendo assim, que para o espiritismo os elementos podem vir por dois motivos, ou pelo amor ou pela dor, não é isso que dizemos? Às vezes. Então, a dor simboliza o chamado e muitos realmente precisam operar a nova dinâmica debaixo dessa dor que é o resultado lógico de uma elaboração milenar que foi sendo realizada num atendimento ao egoísmo e que hoje se apresenta com muita força em muitos corações, exatamente porque a doutrina espírita favorece essa eclosão. De acordo? Não sei se eu estou falando alguma coisa aí que não está de acordo aí com essa área da psicologia, que não é a minha especialidade, certo? Mas é o que nós podemos, assim, entender, estudando a doutrina espírita, que o componente novo, ele vai revelar a nossa dificuldade interior, o que nós ainda precisamos fazer. Quando a gente se depara nas obras romanceadas de Emmanuel, com aqueles elementos virtuosos, iluminados, que conseguem vencer todas as dificuldades, nós evidentemente estamos longe disso. Evidentemente nós estamos longe. E então é o nosso trabalho do dia a dia que vai nos aproximando desses elementos às vezes com dificuldade ainda. Mas é a taça que nós temos que sorver. Porque aquilo que atendia, que garantia a vida, a segurança, o calor, já não atende mais.
Então, nós estamos, na verdade, refundindo aí as bases para desenvolver uma harmonia, uma felicidade, um equilíbrio de dentro para fora, que vai se expressar, que não depende do sistema exterior. Não depende do sistema exterior. É uma felicidade, uma paz, uma harmonia que transcende a questão social. Porque se nós não conseguimos elaborar, não buscarmos essa elaboração, nós vamos aí entrar na confusão da massa. Na complexidade ainda do mundo, que ainda é muito, muito sofrida. Muito sofrida ainda. A dificuldade aqui no mundo e a realidade que se apresenta no mundo, que é o resultado lógico das elaborações que foram feitas ao longo do tempo. Na pauta das causas anteriores das aflições. De acordo? Então, hoje nós vemos muitas pessoas que têm todos os recursos materiais, todas as condições boas para uma vida feliz, mas não conseguem ser felizes. Por quê? Porque trazem na alma questões milenares e ainda não foram dimensionadas e que o amor é que vai reverter o processo. Então, o grande desafio dos tempos atuais, na verdade, é o amor. Amar efetivamente. Amar com desprendimento, que é o desafio. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e nós vamos ver que isso se reflete, por exemplo, que hoje nós lidamos com muitas doenças psíquicas aí de várias denominações, vários tipos de transtorno que não havia na antiguidade, havia. Muita coisa não havia ainda. TDA, toque, né? Tem pessoas que têm os dois, até três. Então, são questões que hoje se apresentam para um saneamento, porque na Terra, a Terra será um mundo feliz. Nós já aprendemos que o plano da regeneração é o plano da felicidade. Então, os espíritos na regeneração vão terminar de se depurar. Então, por isso que hoje se avolumam os dramas, as síndromes, por quê? Momento da aferição, da intensificação do trabalho, porque os dramas muito complexos não serão resolvidos mais na Terra. A regeneração não é um plano para resolver dramas complexos. É o que nós aprendemos com Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo. Os dramas complexos são questões de mundos de expiação e provas. A regeneração é para o espírito alcançar a libertação final. O que falta? Certo? É de acordo aí, Luiz? Não, tá. Desculpa se eu vou voltar um pouquinho, mas também não sei se foi falado quando eu não participei. Por que esses dois anjos, eles não são identificados? Porque são anjos diferentes, né? E eles não são identificados. Tem uma explicação? E você fala isso aí, e viu outro anjo do altar? Viu outro do altar? Eu ouvi. Hum. É o mesmo atuando?
Porque na prática é o seguinte, nós estamos falando aqui de um desenvolvimento interior. Então, do ponto de vista anterior, é o mesmo anjo. O anjo é cada um de nós, que vai se descobrindo. O anjo, a informação chega, informação do evangelho, da doutrina espírita, chega por um anjo, definindo aquele espírito, aquele encarnado que nos comunicou. Transferiu para nós o trabalho. Então, nós estamos trabalhando aí com o movimento interior de transformação. O anjo da informação, o anjo da formação, o anjo da transformação. Depois precisa tomar o jugo, não é? Tomar o jugo. Não é isso? Por exemplo, Paulo de Tarso redimiu-se, não redimiu-se, mas ele teve que lidar com questões complexas. Não teve? Entendi. Entendi. Então não há, assim, Quando... não há aqui um fechamento de entendimento, não. Nós estamos aqui. Eu sei. Eu só queria tentar entender, porque, por exemplo, tem o primeiro anjo, no versículo 2, depois tem o segundo anjo, bem claro, né? No versículo 4, o terceiro anjo. E no versículo 7, eu até de uma maneira. Estou perguntando, porque distraidamente eu coloquei aqui. E o quarto, depois que eu vi que o quarto anjo está no versículo 8. Esse versículo 7, e eu vi outro do altar. Quer dizer, é um outro anjo, não é isso? Mas na verdade é o mesmo, né? É o mesmo, ainda é o terceiro. Porque a gente não pode, não tem como a gente querer estabelecer assim, uma métrica muito fechada aí, não, entendeu? Porque o texto. Entendi. Beleza. Então a gente tem que entender como um desdobramento. Entendimento, entendi. Assim eu penso eu, entendeu? Beleza. É, porque né, o Honório também não deixou isso muito claro nos estudos dele. Então, porque também não dá para ser. Apocalipse não tem como a gente ter uma matemática muito. Precisa. Não dá. Entendi. Eu concordo. Não dá. Então a gente vai tentando aqui trabalhar com a escala setenária do progresso. Então a gente vai tentando equacionar. Mas aqui nós estamos lidando aqui, ó, com um trabalho que é para trabalhar as bases, que é para solucionar as bases. Inclusive, se nós já conseguimos, por exemplo, se nós já conseguimos, né, em tese, falando como hipótese, resolver a nossa questão, nós temos agora que ajudar a humanidade a resolver a sua questão. Porque o que está posto na humanidade hoje também tem uma contribuição individual de cada um de nós. Certo? Cada um de nós. Por exemplo, vamos buscar aí a questão do Afeganistão. É provável que a gente tenha participado lá com o Alexandre o Grande daquelas campanhas militares que chegaram até o Afeganistão. Porque Alexandre depois foi Júlio César. Então, é possível, em tese. Então, hoje nós aqui, por exemplo, podemos estar lidando com a questão, observando o Afeganistão, nós não estamos lá, observando, certo? Mas pode ser que na próxima existência a gente tenha que ir lá. Quem vai garantir que não? Certo? Porque lá nós estamos vendo lá os problemas, dificuldades enormes que vão aí, meus amigos, dando aquele choque de realidade para quem acha que a Terra é o plano da regeneração. Já é o plano da regeneração. Não, não é. Não podemos. Nós não podemos fazer essa afirmação. Nós podemos dizer que nós, que temos uma vida boa,
tranquila, nós estamos na regeneração. Nós temos os recursos materiais que nos dão conforto e segurança para operar no bem. E se nós não formos eficientes nessa operação, pode ser que a gente tenha que reencarnar numa situação complexa aqui na Terra ainda. E por outro lado, nós podemos também. Ninguém se assuste, não, tá? Ninguém se assuste, não, mas a gente vai se graduando, a gente vai se graduando no trabalho espírita e a gente pode ser convidado a trabalhar nesses lugares mais complexos, ajudar Jesus a melhorar a situação. Lembra-se do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que aos trabalhadores mais fiéis serão atribuídos os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo? Quanto mais o discípulo se engrandece, se gradua, mais ele é capaz de realizar. Então ninguém se assuste com isso, não, porque eu sei que muita gente espera, muitos de nós que estamos no movimento espírita, esperamos, depois dessa existência, não é? Ir para uma colônia superior, ir para um mundo feliz. Mas acho melhor a gente não nutrir essa esperança, não, viu, amigos? Podemos até ir para uma esfera superior, mas voltar para a Terra para continuar o trabalho de melhoramento da sociedade. Certo? Meus amigos, agora não é fácil, não, viu? Eu acho que se alguém tem esse pensamento, é bom pensar sobre esse pensamento, porque Exatamente. tá me lembrando lá ó, a mãe dos dois discípulos queria colocar um em cada lado de Jesus, né? Baixar a bola aí, porque essas coisas, na verdade, elas vêm sem que a gente perceba. Aqueles que têm o mérito, né? Ele, na verdade, não está nem pensando nisso. Não. Não é mesmo? Tem um exemplo aí do Bezerra de Menezes, que poderia, segundo aí as informações, já ter ido para o Pois mundo é, feliz, estar na Terra aí ajudando a humanidade. sim. E provavelmente querendo reencarnar para trabalhar. Pegar, colocar a mão na massa de novo. Exatamente. Exatamente. Então, é um trabalho aí, porque o desespero e o sofrimento são muito, muito grandes ainda na humanidade, viu? Muito grande, situação muito triste, é muito difícil. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então nós podemos aqui definir, vão sendo as questões que tangem a nossa consciência. Então nós estamos aqui trabalhando com um encaminhamento interior da consciência que vai se ampliando. E nós chegamos num certo momento assim, eu preciso resolver essa situação aí. Então, são as questões que tangem a nossa consciência. Podemos trabalhar, inclusive, com a ideia de que, quando não fazemos o bem que poderíamos ter feito, e aí vem as questões de arrependimento, de remorso, de culpa, que é esse abrasamento aí para o equacionamento. Para o equacionamento, porque nós vamos entrar na regeneração, precisamos estar com os dramas equacionados aí. Pelo menos os mais difíceis, senão nós não vamos ficar aqui na Terra, não. Pelo que nós entendemos. Grandes complicações não terão campo para solução aqui na Terra
pelo que nós temos aprendido com os espíritos. Então, vamos lá, versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. Os homens foram abrasados com grandes calores. Já falamos bastante que são as dificuldades que visitam a nossa intimidade e que nos trazem a casa espírita para saneamento. Quando os elementos aí são trazidos pela dor, pelas dificuldades, é esse abrasamento aí que vai promovendo o encaminhamento para a solução. A gente até diz, né, quando nós temos algum problema aí, eu já estou com a cabeça quente, não diz isso? Então, esse abrasamento tira aquele conforto interior exatamente para nos movimentarmos buscando a solução. Quando nós temos um problema, nós não queremos resolver logo esse problema, a gente quer eliminar logo, não quer o problema? Tem muita gente que quer eliminar o problema eliminando mesmo o próximo, que ele julga que ele causa o problema. Mas o próximo é apenas o espelho. É o retorno. O retorno do problema gerado no passado. E os homens foram abrasados com grandes calores, questões aí de consciência. Podemos até avocar, meus amigos, fisicamente aí as questões de mudanças climáticas que vêm acontecendo. Resultado das nossas ações. Se nós temos o resultado no plano interior do que fizemos ao longo dos milênios, obviamente que também vamos ter o resultado do que foi feito no plano exterior. Aí está hoje bem batendo as nossas portas, chamando-nos a cada um individualmente para ver o que se pode fazer para resolver. Certo? Porque é o nosso. Qualquer coisa que nós conseguirmos fazer aí no plano da sociedade, para, por exemplo, economizar água, evitar aí o uso do automóvel que projeta os gases na atmosfera. Eu tenho usado álcool no meu carro. Está um pouquinho mais caro, fica um pouquinho mais caro usar o álcool do que a gasolina nesse momento. Fica, mas acontece que o álcool, a cana consome aquele gás que que a queima do álcool produz. Então, zera a equação, certo? Então, é um sacrifício que a gente vai fazendo para melhorar o meio ambiente. Fernando está querendo falar, Fernando? Fernando abriu o som. Não, estou procurando, Antônio também. No momento, não. Tranquilo. Então, os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. Então, aqui é uma reação. Muitos vão blasfemar, que é o movimento de rebeldia, revolta, desespero, buscando transferir a culpa do estado de coisas desagradáveis para outros. E não avoca para si ou não assume a sua cota particular. Então nós vamos entender as blasfêmias como sendo a blasfêmia faz referência aos elementos que já conhecem os ensinamentos superiores do Evangelho
da doutrina espírita, por exemplo, mas não agem de forma condizente. Não agem de forma condizente. Então, a blasfêmia vai representar o movimento de inadequação ou de manutenção do egoísmo e do orgulho, da vaidade de forma bem forte, embora dizendo-se cristão ou espírita, não buscando efetivamente uma transformação moral efetiva. Evidentemente que nós, como ainda somos imperfeitos, cometemos erros no nosso dia a dia. Às vezes nós conseguimos realizar uma boa ação numa área e na outra área a gente comete um erro. Não acontece isso? Acontece. Às vezes você faz uma boa ação na via pública, no supermercado, por exemplo, mas no carro você, às vezes, age de forma inadequada com o outro motorista. Então, mas a nossa consciência já aponta que o abrasamento. Mas entre a consciência apontar e nós conseguimos quebrar um hábito, leva um tempo. Leva um tempo. Às vezes no dia nós conseguimos aí, no trânsito, conseguimos passar pelo trânsito sem cometer erro, certo? Não estou falando erro estou falando erro de você, por exemplo, passar o sinal vermelho. Não, estou falando daquele erro moral, de você se indispor com o outro motorista pelo pensamento, certo? Estou falando nesse nível. Porque um erro que você comete, que nós cometemos aí de uma infração de trânsito, isso aí resulta de um lapso, de um descuido, meus amigos. Faz parte. Aí o elemento recebe uma multa, isso faz parte. Não estou falando disso não, tá? Isso aí é um aborrecimento natural aí do... Pode acontecer, mas estou falando daqueles que... Os morais, que são os mais importantes para nós termos atenção, certo, amigos? Porque se nós chegarmos... Um avanço de sinal que resultou numa multa não vai gerar um drama de consciência no mundo espiritual. Mas aquele sistema de nós ficarmos xingando o motorista, digamos assim, é que vai nos dar dor de cabeça no mundo espiritual. Aquele drama de consciência, certo, amigo? E não uma infração de trânsito aí, um erro de trânsito que é um erro natural aí. Então, essa blasfêmia vamos entender como sendo aquele movimento, no nosso caso aqui, que estão buscando aumentar a nossa consciência desperta. A blasfêmia vai ser aquele movimento consciente que nós realizamos no mundo interior, contrário ao que nós já esposamos. E acontece com todos nós aí no dia a dia. Certo? Na pauta das questões mesmo, até da política. Nós vemos em determinados elementos, a gente já sente certas coisas. Ok? Eu tenho que ter paciência com essas situações aí. Então, o elemento que já tem, por exemplo, um grande cabedal científico, intelectivo, mas ele, digamos assim, voluntariamente nega a existência de Deus, dos espíritos, por questões de interesse pessoal, ele está cometendo uma blasfêmia. Está se mantendo no plano... E esse ateísmo e esse ceticismo poderão levá-lo, se for mantido, pode levar os elementos até a cometer aí o suicídio, como nós estamos dizendo aí, porque o elemento que não leva em consideração a existência de Deus e a vida espiritual, ele pode chegar no momento em que ele
ele vai crer, ele vai ter a certeza de que a morte é o fim de tudo, então se tem um problema, ele se mata, acabou. Acabou o problema. Isso acontece. Aí o elemento vai descobrir de forma muito triste no mundo espiritual que a vida continua. E o não perdoar também é uma blasfêmia para nós. Né? Então, a blasfêmia para nós é a manutenção voluntária das imperfeições. Voluntária, amigos, com a intenção, tá? Sem a busca da mudança. E quando nós estamos buscando a mudança e cometemos erro, está na pauta. Está na pauta. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Então, o nome de Deus tem poder sobre essas pragas. O nome é aquela parcela, amigos, da revelação que nós conseguimos identificar. Então, hoje nós conseguimos identificar um nome bem interessante para nós, Espiritismo. É todo um sistema filosófico que nós identificamos. Então, o nome de Deus para nós é esse. Então, esse nome, quando interiorizado, quando aplicado, quando vivenciado, colocado em prática, ele tem poder sobre estas pragas, porque as pragas decorrem das imperfeições. As pragas decorrem das imperfeições, tá? Que são as consequências desagradáveis de dentro para fora. As pragas não vêm de fora para dentro. De fora para dentro é o ajustamento das circunstâncias, dos acontecimentos, dos fatos, pela providência divina, para favorecer a nossa caminhada, nossa transformação moral, nossa renovação. De acordo? E se nós, por exemplo, às vezes somos chamados a lidar com essas pragas no dia a dia, é para darmos um bom exemplo de como lidar com as dificuldades para aqueles que se desesperam. Que é o ponto mais importante para nós hoje, é esse aí do expressar o oposto das imperfeições para dar um recado nobre, feliz, digno para uma humanidade aí que nós estamos vendo que é extremamente complexa ainda. Então, vamos sempre lembrar que Deus, misericórdia, amigos, sempre atenua o efeito dessas pragas, tá? Sempre. Nós, quando somos aí visitados pela dor, pelas dificuldades, estamos recebendo a parcela atenuada. É atenuada sempre. Tenhamos isso em mente. Então, esse poder aqui, ó, o poder sobre as pragas, amigos, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Aquele movimento da idolatria, para nós, acabou. Ah, eu frequento lá o Camilo Chaves, porque o Camilo Chaves vai me livrar do umbral. Ou eu sou amigo do Chico, porque o Chico vai me ajudar depois no mundo espiritual. Então, são os elementos que querem, conforme o nosso irmão Honório dizia nos estudos dele, pegar carona na evolução. Pegar carona. Quer na esteira do... em termos de evolução autêntica, isso não existe, não. Nós podemos receber assim, uma indução feliz, um convite, sermos sensibilizados pelos exemplos, mas o poder para a libertação
está nas nossas mãos, que é a ação que nós vamos empreender. Na pauta da misericórdia divina, que funciona, amigos, é de dentro para fora. A misericórdia visita de dentro para fora. Misericórdia é algo que a gente irradia. É uma virtude. Bem-aventurados os misericordiosos. Lembram-se lá das bem-aventuranças? Bem-aventurados são os misericordiosos, não são os que recebem a misericórdia. Quem recebe a misericórdia está recebendo ali a compressa de água quente, está recebendo ali o curativo, o medicamento. Mas o bem-aventurado é o misericordioso. Perceberam? Fala, Luiz. Não, você está falando, espera-se desses que venham a ser misericordiosos, né? Exatamente. Então, Que repassem o bem recebido. exato. E como nós sabemos que Deus não exerce ação sobre a matéria, então exercer a misericórdia está nas nossas mãos, é a nossa prerrogativa. Nós é que exercemos a misericórdia. Nós é que somos os agentes do escândalo, da justiça ou da misericórdia no mundo, conforme a direção que nós damos às nossas ações. Somos nós. Então, quando os espíritos falam da omissão dos bons, isso é um preceito científico. Preceito científico, de vivência. Que toca aí em todas as áreas da sociedade, da humanidade. Então, a Terra será um mundo feliz quando ela for habitada apenas por bons espíritos. A Terra é um plano feliz ou não é? Nós temos que saber se a Terra é um plano feliz ou não é. Porque se nós não soubermos, como é que nós vamos agir para ajudar, colaborar com Jesus para que o mundo seja feliz? Nós saímos aí no nosso dia a dia e vemos os dramas, as dificuldades do cotidiano. Então nós não podemos dizer que a Terra seja um plano da felicidade, a regeneração, com tantos dramas que vemos na sociedade e nas vias públicas. E aí nós temos que nos lembrar de Paulo: não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos estar conformados como os indianos, que definem que isso é um karma e que não se pode fazer nada. Não, nosso movimento não é esse, não. O movimento é, nem que seja com um olhar ou com um sorriso, minorar um pouco a dificuldade desses irmãos. Aí nas várias situações aí da... E aqueles mais endurecidos, aqueles menos misericordiosos, os que demonstram não terem empatia, são os verdadeiros sofredores. Eles não sabem o que estão fazendo. Principalmente aqueles mais poderosos que têm recursos, condições para fazer um bem em grande escala e estão perdendo a oportunidade. Ao invés de espalhar a misericórdia, a bondade, espalham a desavença, a desunião, a discórdia. Esses são os mais tristes, para os quais nós devemos endereçar a nossa compaixão, a nossa piedade, porque
conforme Jesus dizia, não sabem o que estão fazendo. Muito bem, que tem poder sobre estas pragas e não se arrependeram. O arrependimento aqui é o primeiro componente que surge após o desajuste, depois do remorso, certo? O remorso é o cair em si, o remorso. Depois vem o arrependimento. E depois a reparação. E essa reparação, amigos, não é na pauta da lei de Talião, não. Ah, o elemento, ele cortou o braço, então ele vai ter o braço cortado. Não é assim que funciona, não. Funciona assim para o espírito endurecido que não aproveita o tempo que Deus lhe dá, porque Deus não apressa a expiação, sabe esperar. Se ele não aproveita, pode chegar o tempo mesmo de ter que perder um braço. Mas se ele aproveita, ele vai operar no arrependimento a reparação. E essa reparação, amigos, não quer dizer que o elemento vai perder um braço. Ele usou o braço para dar pancada, no próximo, certo? Deu lá. Ele era lá um elemento complexo, deu pancada no próximo a vida inteira. Ele nasce espírita, vai dar passe, por exemplo. Então ele nasce espírita, ele tem que dar uma cota de 200 passes. O Chico não tinha que psicografar quantos livros? 30. Quantos que ele psicografou? Quase 500. Então o elemento ele tem que dar, ele renasce para dar 50 passes, porque foi 50 pancadas que ele deu. Mas aí pode ser que ele renegue o espiritismo na primeira chamada. Aí pode ser que ele vai ter um problema com o braço aí no futuro. Pode ter uma lesão por esforço repetitivo e o braço fica atrofiado. Certo? Mas ele pode. Ele renasceu para dar 50 passos e já deu mais de 1000. Então é assim que funciona, amigos, a quitação. Porque tem gente aí que acha que o outro vai ter que. Aí é o elemento. Ele está lá preso ainda lá no código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Não é assim que funciona, não, tá? Então é bom a gente ter uma visão que nós vamos. O amor cobre a multidão dos pecados. O objetivo da lei é a reversão daquela tendência. O elemento tem a capacidade operacional de usar o braço. É uma capacidade operacional neutra, desenvolvida nos milênios. Certo? Uma capacidade operacional. Ele usava o braço só para o seu engrandecer o seu poder, o seu orgulho, a sua vaidade, certo? Aí vai dando pancada, vai gerando a dificuldade, vai sendo aproveitado como instrumento do escândalo. As vítimas vão reencarnando ali perto dele para aqueles retardatários para receber a justiça. Mas se o elemento se arrepende, muda, ele se torna o elemento da misericórdia para aqueles que estão ali a sua órbita. Então, uma conjugação extraordinária aí de cada um de nós aí com suas capacidades, tá? As capacidades, amigos, são neutras. A mentalidade é que dá o direcionamento para a capacidade. E não se arrependeram para lhe darem glória. Então a glória é exatamente a reparação. A glória é a reparação operada, o amor irradiante, o bem em expansão,
é a glória que Deus espera. Reino, poder e glória do Pai Nosso. Reino. Podemos associar com o caminho, pensamento, mentalidade. Esse é o reino da criatura. Mundo mental. Poder é o que ele busca operar. Essa mentalidade traz em si uma possibilidade de concretização pelo poder que temos de agir, a capacidade. E a glória é o resultado da mentalidade operada. Religião, filosofia, ciência, religião. Reino, poder e glória. Pensamento, piedade e vida. Perceberam? Caminho, verdade e vida. Pensamento, palavra e ação. Para nós aí trabalharmos com a trilogia. Então a glória é o que se vê. É o que o próximo vê. A glória, a ação, o resultado. De tal forma que aquilo que se vê, amigos, não é feito do que é aparente, conforme nós gostamos de dizer e de repetir aqui de vez em quando. Então que Jesus nos ilumine, permita-nos dar sequência na próxima semana, a partir do versículo 10.